E aí, pessoal, vamos dar continuidade aos estudos dos princípios implícitos no direito administrativo e, por coincidência, vamos dar continuidade a esse estudo, iniciando pelo princípio da continuidade do serviço público ou princípio da continuidade, certo, pessoal? O que é a continuidade no direito administrativo, pessoal? Significa dizer que a atividade administrativa, ela deve ser contínua, certo? Ela deve ser prestada continuamente sem interrupções. É o princípio da continuidade. Não deve haver interrupções na atividade administrativa. O serviço público prestado não deve ser paralisado, pessoal, certo? Por quê? Porque isso é o princípio da continuidade, certo? Pergunta: se a greve? A greve não seria uma forma de interrupção desse serviço ou paralisação temporária? Sim. Então, o servidor público, ele pode fazer greve? Uma pergunta. Você responde da seguinte forma, certo? Depende, certo? Depende. Por que depende? Porque existem aqueles servidores que podem fazer greve e sindicalizar, ou seja, fazer parte de sindicatos, e existem aqueles servidores públicos que não podem nem fazer greve e nem sindicalizar. Quem não pode, pessoal, fazer greve? Os militares, certo? Forças Armadas, Exército, Aeronáutica, Marinha, certo? Incluídos também nesse rol a polícia militar, bombeiros, certo? Artigo 142 das Forças Armadas, inciso 4º, menciona essa vedação à sindicalização e ao direito de greve, certo? E o STF incluiu nesse rol que eu falei para vocês também a Polícia Civil. Não pode nem sindicalizar e nem fazer greve. E, então, quem pode fazer? Quem tem direito à greve, certo? Bem, os servidores públicos civis em geral. Artigo 37, inciso 7º da Constituição Federal. Vamos apenas ver esses dois artigos aqui para que vocês possam fixar melhor, certo? Artigo 142, inciso 4º. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Uma vedação muito simples, não se discute, certo? Artigo 37, inciso 7º. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Apenas um adendo, pessoal, para que vocês saiam daqui informados, certo? Essa lei específica não existe, né? Como a maioria de casos, né, que são apresentados em outros ramos do direito, né, sempre vem a Constituição mencionando que deve ser utilizada uma lei específica, né, para regular aquele direito, mas nem sempre tem essa lei específica, certo? Porém, como não tem essa lei específica de greve, o STF decidiu que é utilizada, né, deve ser utilizada a Lei Geral de Greve, certo? A Lei Geral de Greve, certo? Lembre-se disso, STF decidiu desta forma, certo? Vamos prosseguir, pessoal. Só para que vocês tenham noção, certo? Eu preciso da atenção de vocês porque o princípio da continuidade tem algumas peculiaridades, certo? É um pouco extenso, mas aqui eu vou falar tudo o que vocês precisam saber, certo? Bem, uma pergunta. O servidor público em estágio probatório, pessoal, ele pode fazer greve? Uma pergunta. E aí, vocês conseguem responder? Bem, pessoal, a resposta é sim, certo? Sim, pode fazer greve, servidor público em estágio probatório. O que é o estágio probatório? Significa dizer que o servidor ainda não atingiu a estabilidade. Vamos estudar estabilidade ainda, não se preocupem, certo? Mas ele pode. E ele pode desde que esta greve, certo, seja lícita, certo? Se for ilícita aí nem se fala, certo? Outra pergunta: há remuneração na greve, ou seja, na greve há direito de remuneração, pessoal? Não, não há, certo? Na greve não há, pois é uma espécie de interrupção do serviço. Responda desta forma: há remuneração na greve? Não. Por quê? Porque é uma espécie de interrupção do serviço, salvo, certo? Aí é exceção, para tudo há exceção. Salvo, aí você responde, salvo se a greve, certo? Ela derivar de alguma conduta ilícita, pessoal, certo? Se essa greve derivar de alguma conduta ilícita, sim, certo? Terá direito a uma remuneração, certo? E essa conduta ilícita parte de quem?
irá partir da própria administração pública. Estamos falando de administração pública, certo? Não estamos falando aqui de um mero empregador aqui, noções de direito do trabalho, não. Nesse caso é administração pública, certo? Bem, pessoal, algo muito importante, certo? Sobre a continuidade que vocês também devem saber é o artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 8987 de 95, certo, pessoal? Essa lei é a lei que trata sobre as concessionárias e permissionárias de serviço público, pessoal. Muito importante, ó. Anotem esse artigo e esse parágrafo, pessoal. O artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 8987. Por quê, pessoal? Porque esse artigo traz, certo? E aduz que algumas hipóteses não violarão a continuidade do serviço público. Esse artigo, né, com esse parágrafo terceiro, irá trazer que algumas interrupções do serviço não significam violação à continuidade do serviço público, ou seja, essas hipóteses que nós vamos ver agora, o inciso primeiro e o segundo, não viola quem? A continuidade. São interrupções, mas não violam. É o artigo que está dizendo. Observe o parágrafo terceiro. Não se caracteriza descontinuidade do serviço, ou seja, não viola a continuidade, a sua interrupção em situação de emergência ou após aviso prévio, quando, ou seja, veja aqui requisitos. Deve haver uma emergência, né, e o aviso prévio, certo? Da interrupção. Quando for motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações. Observe um exemplo, é para fazer uma manutenção em uma rede elétrica, né, de fios, né, de energia elétrica, e aí se interrompe a energia elétrica por motivos de razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações. Não se discute, certo? E isso não viola, aliás, isso não viola a continuidade, ou seja, não se caracteriza como descontinuidade do serviço, certo? A segunda hipótese, qual é? Por inadimplemento do usuário, certo? Eu vou até mudar aqui a cor, certo? Por quê? Observe, por inadimplemento do usuário, considerando o interesse da coletividade. Essa parte final, pessoal, o interesse da coletividade é muito importante, certo? Por quê? Primeiro, vocês precisam saber que o inadimplemento do usuário, ele deve ser atual, não deve ser pretérito, certo? Esse, esse, esse essa interrupção por inadimplemento do usuário deve ser um inadimplemento atual, certo? Por exemplo, falta de pagamentos atuais e não pagamentos pretéritos, né? Muito antigos, 5 meses, um ano, né? Sem fazer o devido pagamento, né? Acerca daquele serviço, certo? Mas o que eu chamo a atenção de vocês é isso aqui, ó, considerado o interesse da coletividade. Por quê? O exemplo claro, um hospital deixa de pagar a energia, a conta de luz, energia elétrica. Pergunta-se: a concessionária poderá de imediato interromper o serviço por inadimplemento do usuário, certo? E aí? A resposta para essa pergunta é não, pessoal. Justamente pelo final do inciso, considerando o interesse da coletividade. Quantas pessoas não tem naquele hospital que estão respirando por ajuda de aparelhos, né, que estão ligados na energia elétrica, certo? Outras funcionalidades que o hospital precisa de luz, né? A luz, a água, né? São essenciais, certo? A prestação de qualquer serviço, né? A vida humana, certo? Isso não se discute também, certo? E apenas coloquei como uma observação para vocês o parágrafo 4º do mesmo artigo, certo? Que essa interrupção não pode acontecer nos finais de semana, em feriados, sextas e no dia anterior ao feriado. Ou seja, se o feriado é numa sexta, certo? O serviço não pode ser interrompido numa quinta, certo? Logicamente, por quê? Porque no feriado, por óbvio, né, vai ser muito difícil desse particular, desse terceiro, está regularizando sua situação, né, o seu débito, por óbvio, né, há essa vedação nesse sentido, certo, pessoal? Princípio da continuidade, certo? O que vocês precisam saber sobre este artigo e esse parágrafo é a respeito
exceção, certo? Que não se caracteriza uma descontinuidade, essas interrupções mencionadas no inciso segundo e no inciso primeiro e no inciso segundo, certo? Lembrar da emergência, do prévio aviso e lembrar do interesse da coletividade. Lembre que são requisitos emergência e aviso prévio para que seja interrompida por esses dois motivos o serviço público, certo, pessoal? Vamos seguindo aqui agora. Bem, mais um ponto importante, pessoal, sobre a continuidade. É a exceção do contrato não cumprido, certo? Vocês estudam no direito civil o que é a exceção de um contrato não cumprido, certo? É um instituto, certo? Lá no Código Civil, que basicamente ele dispõe que nos contratos bilaterais, os contratantes, eles não podem exigir o cumprimento da obrigação da outra parte antes de implementarem a sua obrigação. Ou seja, se eu tenho um contrato A e B, certo? E eu não cumpri com a minha parte no contrato, eu não posso exigir que o A cumpra com a parte dele, porque eu não cumpri a minha. Então, como eu vou exigir, né, que o contrato ele funcione de forma harmônica, ou seja, as duas partes contribuindo para o adimplemento da obrigação, certo? Essa é a exceção de contrato não cumprido. E qual o efeito? Né? Em alguns casos, a parte própria ela deixa, né, de executar a sua obrigação no contrato, tendo em vista o inadimplemento da outra parte, certo? Pergunta-se: há exceção de contrato não cumprido no direito administrativo? Você vai responder: de forma automática não tem, certo? Ou seja, imediatamente não tem, certo? O que acontece é uma exceção de contrato não cumprido de forma diferida, ou seja, mitigada ou postergada. Significa dizer o que, pessoal? Que de imediato, né, não poderá, né, o particular que tem um contrato com a administração pública deixar de cumprir a sua parte, alegando que a administração pública deixou, assim, de cumprir o que foi pactuado nesse contrato. Exemplo: a administração pública não paga determinado contrato, né, não cumpre a sua obrigação. O particular ele não poderá, de imediato, paralisar as suas funções, os seus serviços públicos. Não, isso vai trazer prejuízos, certo? O artigo 37, parágrafo 2º, inciso 4º da Lei 14.133, que é a lei de nova lei de licitações, né? Inclusive, agora em 1º de abril essa lei ela revoga, né, por completo a Lei 8666 de 93, a antiga Lei de Licitações, certo? Tendo em vista que foi uma revogação a termo, né? E o que é que diz esse artigo, parágrafo e esse inciso da Lei 14.133, nova Lei de Licitações? Que o prazo, pessoal, né, para este particular, ele paralisar, né, o seu serviço em virtude da falta de comprometimento da administração pública, se dá após 2 meses, pessoal, dessa conduta da administração pública. Ou seja, eu falei para vocês, exceção de contrato não cumprido não ocorre de forma automática. Por quê? Porque só ocorre após 2 meses, certo? 2 meses de quê? Da falta de cumprimento da administração pública, né? No que foi pactuado, seja no pagamento, né? Seja em alguma execução de alguma atividade. Isso é o caso concreto que vai dizer, certo? Após 2 meses, esse particular pode invocar a exceção de contrato não cumprido. Por que que é diferido? É postergado? Porque só é após 2 meses, pessoal. No direito civil é imediatamente, certo? A outra parte pode invocar esse instituto, certo? Apenas um adendo. Na lei 8666 de 93, a antiga lei de licitações, certo? Tinha um prazo de 90 dias, ou seja, após 90 dias poderia invocar, certo? Esse instituto. Agora, com a nova lei, certo? Após 2 meses. Aí você já vê uma larga mudança, né, e diferença legislativa, certo? Bem, pessoal, para finalizar, né, eu disse a vocês que nós íamos apenas ver dois princípios, né? Princípio da continuidade do serviço público e princípio da motivação, certo? Bem, pessoal, o que é o princípio da motivação, pessoal? Muito simples. Os atos precisam ser fundamentados. Ato administrativo, né? Atos que são elaborados, editados,
funções da administração pública devem ser motivados. Não existe um ato, pessoal, por regra, que ele existe, ele é criado, certo? Sem um motivo, sem motivação. Não existe. Por quê? Né? Vocês sabem, a administração pública sempre deve buscar o interesse público. Então me diga, como irá existir um ato administrativo que não é fundamentado, certo? Bem, por isso, né, a Lei 9784, no seu artigo 2º, né, traz diversos princípios, né, como eu falei, princípios implícitos, né, por isso que eles estão nessas leis, né, e não necessariamente na própria Constituição Federal, mas aqui no artigo 2º da Lei 9784, certo? Traz que a administração pública obedecerá a uma série de princípios, e entre esses está a motivação, pessoal, certo? Motivação. Atos devem ser motivados, fundamentados, certo? Não confundir motivo, né, com motivação, né? Porque a motivação é a fundamentação daquele ato, né? Ou seja, quando nós estivermos estudando ato administrativo, né, vocês verão sim essas diferenciações que eu irei fazer, certo? Mas a priori, vocês precisam saber apenas do princípio da motivação, que requer que os atos administrativos sejam fundamentados, certo? É um princípio implícito da administração pública. Observação: cargo comissionado. Cargo comissionado ainda estudaremos, né, mas já falei um pouquinho nas últimas aulas. É um cargo, né, de livre nomeação e de livre exoneração, onde eu não preciso expor os motivos dessa exoneração, certo? Ou dessa nomeação, certo? Ou seja, é uma exceção a esse princípio, né, da motivação. Nós vamos estudar isso ainda, certo? Fiquem tranquilos, ok? E aí vamos estudar ainda a teoria dos motivos determinantes, né, que vincula o ato administrativo, né, quando ele está com algum vício, certo? Os motivos estão com vício e assim viciam o próprio ato, certo? Mas fiquem tranquilos, também estudaremos estes assuntos, certo? Bem, pessoal, por fim, certo? Eu achei prudente colocar o princípio do consequencialismo jurídico, certo? Esse princípio aqui, pessoal, ele é estudado juntamente com o princípio da motivação, mas eu quis trazer ele de forma separada para que vocês não confundam, certo? E entendam eles de forma isolada, que é melhor para vocês. O que é o princípio do consequencialismo? Esse princípio, pessoal, está no artigo 20 da LINDB, né? A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, certo? Este princípio, pessoal, aplica, né, que antes, né, de ser decidido, né, sobre qualquer assunto, né, os valores jurídicos abstratos, né, naquela relação jurídica, eles devem ser ponderados, né? Ou seja, não se deve decidir, né, com base apenas nesses valores abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Ou seja, aquela autoridade administrativa, aquele juiz, ao proferir uma decisão administrativa ou judicial, ele não deve, pessoal, apenas levar em consideração os valores jurídicos abstratos, aquilo que está na lei, né? Aquilo, né, que está enraizando, né, entendimentos jurisprudenciais, né, ou normativos, mas sim ele deve ter em mente as consequências que serão ocasionadas, né? Que consequências são essas? As consequências práticas da decisão. O que essa decisão irá impactar na administração pública, no interesse público? Ela vai impactar em terceiros não envolvidos nessa relação processual administrativa, certo? Este é o princípio do consequencialismo jurídico. Veja, artigo 20 da LINDB, nas esferas administrativas, controladora e judicial, certo? Ó, administrativa, né, é o que nos interessa, e a controladora também, certo? Presta atenção, não se decidirá com base em valores abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Ou seja, não posso apenas decidir conforme o conceito abstrato, né, conforme entendimentos e valores jurídicos abstratos, né, expostos na lei, né? Não posso, eu tenho que considerar sim a consequência daquela decisão, certo, pessoal? Princípio do consequencialismo jurídico, as consequências da decisão judicial, administrativa ou controladora, certo? Bem, pessoal, chegamos ao fim, certo, de mais uma aula. Agora, acabamos, né, por vez, né? São muitos princípios, mas eu tive que
estudar com vocês todos porque são importantes, certo? Tanto os princípios explícitos quanto os implícitos. Existem outros princípios implícitos? Existem, certo? Mas esses aqui são os principais, são os mais importantes, certo? E os que estão em voga, né? Seja nas provas aí de concursos, né? OAB, doutrina, né, majoritária, enfim, certo? Então, vamos encerrar essa aula e eu aguardo vocês para a nossa próxima aula, que dará início a um novo tema, a um novo conteúdo, certo? Que aí você vai ficar na curiosidade, porque você só saberá que conteúdo é esse quando iniciarmos na próxima aula, certo? Então, eu aguardo vocês. Até a próxima aula, pessoal.